Fala pessoal, mais um vídeo sobre análise de ativos que vocês me pediram e hoje a gente vai ver sobre a Gerdau, GGBR4. Nesse vídeo a gente vai ver algumas coisas como a cotação atual, o retorno ao acionista nos últimos 10 anos, indicadores de GGBR4, qual foi o histórico de proventos dessa empresa e também em relação à análise gráfica, o momento certo para comprar e o meu preço teto para essa empresa. Fala pessoal, lembrando mais uma vez, esse daqui é o meu canal onde eu mostro como eu invisto o meu próprio dinheiro. Se você gostar desse tipo de assunto, se você quiser aprender mais sobre investimento, entender como eu faço os meus preços tetos, como eu analiso os gráficos, é só se inscrever, comentar, deixar seu curtir para ajudar no engajamento aqui do canal. Bom, então vamos lá, vamos falar de Gerdau GGBR4. A gente pode ver qual foi a cotação em tela no seu home broker que aconteceu durante os anos. Então, essa cotação que eu estou mostrando para vocês é a cotação que apareceu no home broker. Como a gente pode ver, um pouco antes de 2009, aí por volta de 2008, a GGBR4 já foi cotada em cerca de R$40, tá? Pessoas já pagaram R$40, aí em 2009 caiu para cerca de 10, então teve uma queda de 75% praticamente. Depois voltou aí para cerca de 30, voltou para 10, subiu para 20 novamente. Então a gente estava vendo uma tendência de queda aqui, tá? E depois chegou aí os seus R$4, R$5. Agora está retomou para os 15, 20, voltou para os 10, passou dos 30, 33, retornou para os 22, algo em relação a isso, e agora a gente está nessa cotação atual, que é em torno de R$22, tá? Então, basicamente, foi essa trajetória nos últimos anos em relação à cotação de GGBR4. A gente pode ver que a gente teve períodos que a gente teve ótimas oportunidades de compra, mas muito provavelmente aqui envolvia muito risco, muita coisa não sabia em relação ao futuro de resultados da empresa, por isso ela acabou chegando nessa cotação e também aos resultados atuais que ela estava apresentando. Daí, com certeza, o pessoal acaba batendo na cotação também se os resultados não são entregues da forma como é esperado. E esse seria o momento certo de comprar a Gerdau? Então a gente tem um banco recomendando a compra, mas faz um alerta sobre o mercado brasileiro. É basicamente o BTG Pactual reiterando a recomendação de compra para a Gerdau após reunião com a administração da companhia. E eles falam que ela continua bem posicionada no mercado e com uma avaliação barata. Mas eles dizem também que para o curto prazo ela pode sofrer bastante ainda. Então eles falam que ela continua bem gerenciada, a alavancagem está baixa, abaixo de 0,5 vezes. Eles destacam que a empresa consegue suportar a volatilidade do mercado tranquilamente. Alguns outros pontos que também são destaques é que a companhia teve queda de 50% no lucro da última apresentação de resultados, segundo trimestre de 2023. Então, o lucro ajustado foi de cerca de 2,1 bilhões, então praticamente a metade que do ano passado, que foi de cerca de 4 bilhões. E eles atribuem esse resultado à soma na redução do consumo, tá? Então, na comparação com o trimestre anterior, ou seja, o primeiro trimestre de 2023, o resultado é 10% menor apenas. E também há destaque em relação aos números que a Gerdau deve entregar. É previsto que nos próximos resultados ela entregue números menores, com um tombo esperado de 40% para o EBITDA no comparativo anual e uma contração de mais de 20% na receita líquida, ou seja, o mercado espera que a Gerdau venha a sofrer aí nos próximos anos em relação à receita e também em relação ao EBITDA. Na opinião do Itaú, sequencialmente a Gerdau apresenta números mais fracos com tendências de contração em todas as divisões. Isso significa o quê, pessoal? Lucros caindo, cotações tendem a seguir os lucros. Não tem como fugir disso. Se os seus lucros da empresa que você está investindo está em uma constante queda, pode ter certeza que se a cotação ainda não caiu, ela vai vir a cair, tá? E além disso, o mercado otimista com dividendos da Vale, mas está pessimista com os dividendos da Gerdau. Então, a gente tem várias notícias acontecendo. É claro que não dá para a gente basear os nossos investimentos somente em relação a notícias. É por isso que a gente vai ver também aqui qual que foi os lucros anteriores, qual é o meu preço teto, em que momento a gente está ali no gráfico, o que pode acontecer. Então a gente vai ver isso daqui para frente. Em relação ao retorno nos últimos 10 anos, a gente teve basicamente isso daqui. Eu comparei o retorno de Gerdau com o Ibov, IPCA e também o CDI. Então a gente pode ver que em primeiro lugar o retorno nos últimos 10 anos foi do CDI. Então valeria mais a pena, caso você investisse em Gerdau, por exemplo, pelos últimos 10 anos, valeria mais a pena você não ter investido em Gerdau e sim ter investido em CDI, porque ele rendeu quase que o dobro
do que rendeu Gerdau. Enquanto o CDI rendeu 155% aproximadamente, Gerdau GGBR4 rendeu 87%. O IPCA 86%, então ficou páreo com o IPCA, o Ibov rendeu 85%. Então, nos últimos 10 anos, que é um período que eu já considero um longo prazo, a empresa não conseguiu superar o CDI. Então, seria mais interessante correr menos risco e ter ainda um resultado ainda melhor do que investir nesse tipo de ativo. Isso não quer dizer que todo mundo que investiu nos últimos 10 anos perdeu para o CDI. Não, porque provavelmente quem acabou investindo aqui em 2016, quem acabou investindo nesse período, teve uma alta muito interessante num curto espaço de tempo. Até aqui, essa pessoa pode ter tido um retorno muito mais interessante do que a pessoa que estava com o CDI parado neste período até este período aqui. Mas se você carregou nos últimos 10 anos essa empresa com as quedas e com as altas, foi reportando nela, saiba que seria muito mais proveitoso você, por exemplo, investir aqui no CDI. Já quando a gente olha o lucro e a cotação da empresa, a gente pode ver um período aqui de lucro estagnado entre 2009 e 2014. Depois a gente tem uma queda de lucro aqui em 2015, onde a gente teve basicamente prejuízo de menos 5 bilhões, um prejuízo de 5 bilhões. Esse prejuízo ele foi diminuindo ao decorrer do tempo, chegando praticamente no 0 a 0 aqui em 2017, e depois a gente teve lucros mais interessantes até o pico em 2021, que foi esse período aqui de lucro, que bateu aí cerca de 15 bilhões de reais de lucro. E como eu falei para vocês anteriormente, a cotação segue os lucros. A cotação aqui estava altíssima. A empresa não estava entregando aquele resultado interessante. O que aconteceu com a cotação? Caiu. A cotação chegou a subir um pouco, acreditaram no futuro da empresa, a empresa entregou resultados negativos. O que aconteceu com a cotação? Caiu mais uma vez. Os resultados começaram a ficar positivos aqui nesse período, positivos em relação a crescimento. A cotação aconteceu o quê? Começou a crescer também. Aqui nesse período foi o período de máximo do seu lucro líquido da empresa, as cotações também atingiram o seu pico histórico aqui neste período. Então não tem para onde fugir. Se você começa a olhar os gráficos das empresas de cotação versus lucro líquido, você vai ver que a cotação, em praticamente 100% dos casos, vai seguir o lucro. Então, se você investe numa empresa que não é lucrativa, eu sinto lhe informar que muito provavelmente você vai perder dinheiro em relação ao valor aplicado naquela empresa. Já quando a gente olha para indicadores, a gente tem aqui nos últimos meses algo que eu acredito que esteja chamando a atenção da maioria de vocês, que é o dividend yield elevado de quase 15%, com um PL muito baixo de cerca de 4, então esse PL aqui está bem reduzido. Então é bem interessante esses dois indicadores, mas isso indica o quê? Que esse foi o dividend yield dos últimos 12 meses, não quer dizer que para os próximos meses ele vai se replicar, tá? Mas esse foi dos últimos 12 meses. E a gente tem também um preço sobre valor patrimonial de 0,81, ou seja, a empresa está negociando com o deságio. O preço cobrado na cotação ali no home broker, ele é menor do que o que de fato a empresa vale ali em seu valor patrimonial. Quando a gente olha para a questão de endividamento, a gente tem uma relação de endividamento muito baixa, então é uma empresa que ela não está alavancada. Esse ponto aqui é muito positivo para a empresa. Já quando a gente olha outros indicadores como ROI, margem líquida, margem bruta, a gente tem valores interessantes também. Então, em relação aos indicadores, a gente tem até uma proposta interessante da empresa. Quando a gente olha outras coisas, por exemplo, como o histórico do PL e o histórico do PVP, aqui a gente vai ver o histórico do PL, a gente vê que na média o PL negociado da Gerdau foi de 4,4 e o PL atual, apesar de ser baixo, está dentro da média, está em 4,15. Então, isso é um ponto interessante para a gente analisar, porque a gente vê, nossa, o PL dessa empresa está em 4,15. É um valor baixo quando a gente compara com seus pares no mercado. Só que a média de negociação de PL de Gerdau é de 4,4. Então, é um valor razoável para Gerdau. Então, é um valor que durante o período que ela foi negociada está dentro da normalidade. Então, não é nenhuma pechincha em relação a esse indicador. Como a gente pode ver neste gráfico, Gerdau já foi negociada com PL de 30, que é um PL muito elevado para esse ativo. E nos últimos anos, 2021, 2022 e atual, está em cerca de 3, 4 e 4,15, que é a média de negociação de Gerdau. Então, como a gente viu anteriormente que o PL dela está baixo, cerca de 4, com um dividend yield elevado,
a gente tem que levar em consideração também que nos últimos anos de negociação de Gerdau, ela foi negociada mais ou menos nesse PL que a gente está vendo atualmente. Então, a gente não pode simplesmente falar que ela está muito barata, porque nos últimos anos ela foi negociada na média por esse valor. Então ela está ali coerente com o que ela foi negociada no seu histórico. E quando a gente olha para o preço sobre o valor patrimonial, é praticamente a mesma coisa. O atual é de 0,81 e a média é de 0,88. Então, Gerdau, entre aspas, está acostumada a ser negociada abaixo do seu valor patrimonial. Dificilmente ela é negociada acima. A gente tem aqui período de 2 anos e aqui período de mais 4 anos nos últimos praticamente 12 anos. Então, na média, ela é negociada a 88% do seu valor patrimonial. Então, não tem uma pechincha muito grande em relação ao valor que ela está sendo negociada agora. É claro que isso é interessante para o investidor quando ele compra com o valor patrimonial. Aqui, por exemplo, em 2015, comprou praticamente de graça essa empresa. É interessante entrar, montar uma posição para quem analisa, para quem acompanha por dentro essa empresa de forma muito próxima. É interessante aumentar a posição ou então iniciar a posição. Quando a gente olha para os proventos, a gente vê que a gente tem um histórico de divulgação de proventos. A média dos últimos 5 anos é de quase 6%. Muito se destaca aqui os proventos dos anos de 2021 e de 2022, que chegaram aí 10%, um pouco mais de 10%. Só que a gente pode ver que o histórico de fato anterior a isso não batia nem 5% praticamente. A média deve estar em torno de 2,5% aqui dos últimos anos, desconsiderando 2021 e 2022. Então é uma empresa cíclica. Você vai passar por momentos bons e também vai passar por momentos ruins. Se você quer encarar esses momentos ruins assim como esses momentos bons, você pode investir nela. Mas eu acredito que existem empresas dentro da nossa bolsa de valores que têm um risco menor para o mesmo nível de resultado que a gente tem aqui, tá? Então eu acredito que a gente tem outras empresas do setor de energia, do setor bancário, então eu acredito que a gente tem essas empresas. Mas se mesmo assim você tem outra estratégia de investimentos que queira, por exemplo, ganhar mais com a valorização da cota, você pode pensar em investir em outras empresas que não sejam aquelas empresas que vão pagar muitos proventos. Aqui eu analiso em relação a uma perspectiva de alguém que quer mais proventos e também alguém que quer uma constância de proventos até para uma futura aposentadoria. Então, ao meu ver, Gerdau não é uma boa pagadora de proventos, quando a gente tem aqui, por mais que a gente tenha aqui um provento pago de 14% nos últimos 12 meses, não vejo uma constância interessante para quem busca a distribuição de proventos no longo prazo. Agora, quando a gente olha para o meu preço teto, a gente tem aqui que a Gerdau está sendo negociada no momento que eu faço esse vídeo a R$ 22,33, R$ 22,33. O resultado, o lucro estimado por ação para 2023 é de 4,92 e como eu disse no início do vídeo, o mercado espera que esses resultados caiam. Então, para 2024, R$ 3,50 e para 2025, R$ 3,29. Eu peguei um payout esperado de 35% para os 3 anos, então a gente chegaria nesse dividendo esperado para cada um desses 3 anos, ok? E nesse dividend yield de 7%, quase 8% para esse ano, 5% para o ano que vem, 5,5% e 5,2% para 2025. A gente pode ver que a média é de 5,6%. Então, está ali em torno da média. E eu coloquei que gostaria de receber, no mínimo, investindo em Gerdau, para toda empresa que eu invisto, para toda empresa que eu faça essa análise, o mínimo que eu gostaria de receber é de 6%. Para toda empresa que pagaria dividendos para mim, o mínimo que eu gostaria de receber é de 6%. Existem algumas empresas que eu coloco aqui nesse dividend yield que eu espero receber 10%, 9%. Mas como a Gerdau, por exemplo, não tem essa expectativa de distribuir tantos proventos assim, eu acabo colocando meu mínimo, que é de 6%. E a gente tem um preço teto para 2023 de R$ 28,00, só que para os anos seguintes, que é o que eu estou considerando, porque a gente já está no final de 2023, de R$ 20,00 praticamente, R$ 20,00 e aqui 19,00, o que dá uma margem de segurança negativa. E daí quando a gente começa a analisar o gráfico de Gerdau, a gente vê que a gente pode estar em um momento interessante para quem tenha interesse em aumentar sua posição ou então em iniciar uma posição. Por que eu digo isso? Vamos analisar um pouco o histórico de Gerdau. Antes disso, na verdade, eu vou mostrar aqui meu preço teto para vocês, a diferença do meu preço teto para a cotação atual, qual é a nossa margem de segurança. Então a gente tem aqui basicamente meu preço teto em torno de R$ 20,00 e aqui a cotação atual. Então a gente tem uma margem de segurança de praticamente 10%. 7%, na verdade. Então, a gente tem essa margem de segurança, na verdade, negativa. Então, ele está acima do meu preço teto. Então, é uma margem de segurança negativa.
Então, por isso eu não investiria porque está acima do meu preço teto. É algo que eu gosto de respeitar em relação aos meus estudos. É claro, existem empresas e empresas, não vão ser todas que eu não vou investir acima do meu preço teto e eu vou reavaliando meu preço teto de tempos em tempos. Mas como eu quis dizer para vocês, vamos voltar um tempo aqui para a gente analisar umas coisas. Eu gosto de analisar muito o indicador RSI, que ele dá a indicação de momento de compra, de venda, de sobrecomprado, sobrevendido. Este momento aqui, quando o indicador está acima desta faixa, desse bloco, é um momento onde a empresa está sobrecomprada, o que significa que a correção do valor da cotação da empresa tende a acontecer. Não quer dizer que ela vai acontecer, mas é mais provável que aconteça do que ela continue subindo. Isso foi demonstrado aqui. É claro que a gente teve uma pandemia que aconteceu depois, não dá para tirar isso da análise, mas aqui estava num momento que eu não acharia tão interessante para realizar uma compra. E daí a gente pode ver, por exemplo, que aqui seria um momento interessante nessa região onde o indicador, por exemplo, chegou nessa parte aqui, seria um momento interessante de realizar a compra, porque essa região é uma região de sobrevendida, ou seja, a empresa estava mais vendida do que deveria. Então aqui seria um bom momento para você ou iniciar a sua posição ou então aumentar a posição que você já tinha. E conforme o tempo foi passando, a gente foi vendo que os valores foram crescendo. Eu acredito que neste ponto aqui não seria um ponto interessante de compra, mas como eu já falei em outros vídeos, isso daqui não é uma regra. Por quê? Apesar de eu não achar que seriam bons momentos de compra, de querer, por exemplo, se eu quisesse muito comprar neste momento, o que eu ia fazer? Eu ia esperar fazer uma correção nesse indicador para ter um momento mais interessante para compra. Só que, como eu disse, isso não quer dizer que a cotação do ativo ela não vá continuar crescendo. Nesses períodos que eu mostrei aqui, que foram esses daqui e também esse daqui, por mais que a cotação tenha caído depois, ela continuou subindo posteriormente. Então, ela subiu aqui. Quem comprou nesse período poderia ter comprado em um momento melhor, porque ela acabou caindo aqui. E depois que ela caiu, ela continuou subindo. E depois aqui subiu de novo e acabou caindo, são esses momentos aqui que eu achei que não seria tão interessante para realizar a compra, tá? Mas como eu disse anteriormente, esse momento não é uma regra. Só que a gente acaba filtrando os nossos momentos de compra. Por quê? Dá uma olhada. A pessoa que comprou aqui, nesse momento aqui que eu estou mostrando para vocês onde está o mouse, essa pessoa que comprou aqui, ela poderia ter comprado mais ativos dessa empresa por um valor menor se ela utilizasse, por exemplo, um indicador de momento como eu utilizo esse, porque ela ia verificar que o ativo está sobrecomprado, ou seja, num preço mais elevado que ele deveria estar ali naquele momento. Muitas pessoas compradas, ou seja, ganhando ali na valorização. Então, a pessoa que está ganhando a valorização, ela quer fazer aquele lucro para ela. Então, a tendência é que esse preço se corrija. Não é um indicador que diz que a cotação vai cair ou que ela vai subir. É um indicador que mostra, por exemplo, que o ativo está sobrecomprado. Tem muita gente comprada nela, muita gente que está com lucro praticamente nela. Então, psicologicamente falando, as pessoas querem realizar aquele lucro. Por isso que as cotações acabam se corrigindo quando ele acaba chegando neste período aqui. Então, o que aconteceu? Ele se corrigiu até esse momento aqui. E nesse momento, a pessoa conseguiria fazer aportes mais interessantes. E quem comprou ali com intenção, por exemplo, de ganhar na cotação, acabou tendo um prejuízo, vamos ver aqui de quanto, basicamente, de 30% neste momento. Então, a pessoa teve esse prejuízo de basicamente 30% aqui, comprou aqui nessa alta e ficou esperando ou vendeu aqui nesse momento, teve um prejuízo de 30%. E depois a ação ficou praticamente de lado, tá? Então eu gosto de analisar esses pontos e a gente pode ver aqui que nos últimos meses a cotação, o indicador de momento de RSI, ele vem subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. E neste momento atual, de acordo com o indicador, é um momento que seria interessante para quem pensa em aumentar a sua posição ou então criar a sua posição. Esse momento aqui, essa região aqui, é uma região interessante para quem pensa nisso, tá? Se você pensa nisso, nessas cotações atuais, pensa em um ganho de capital que não tem relação ao preço teto, não quer distribuição de dividendos, pode ser que seja um momento interessante, é o que eu visualizo aqui. Essas linhas verdes são as próximas possíveis divulgações de proventos que eles venham a distribuir. Então, pessoal, nesse vídeo é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu curtir, deixe seu comentário e até um próximo vídeo.